Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento histórico. Estamos falando muito sobre história e gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Eu fico muito feliz. Hoje eu tenho sido nutrido muito, através do Espírito também, pelos relatos dos irmãos a respeito de suas histórias, de seus desafios, de suas vidas, e isso nos nutre imensamente. Hoje eu só gostaria de um pouco ajustar, como a sugestão do painel, ajustar um pouco para um olhar acadêmico da história da Igreja na América do Sul. E hoje eu vou falar um pouco a história da Igreja através de uma perspectiva sul-americana. Durante décadas, a narrativa sobre a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi moldada quase exclusivamente por historiadores estadunidenses, funcionários de departamentos institucionais e acadêmicos formados por um modo de pensar característico dos países do norte global. Embora essas contribuições tenham sido fundamentais para o estabelecimento de uma base documental e cronológica, elas também deixaram lacunas significativas. O olhar externo, inevitavelmente moldado por outras referências culturais, sociais e religiosas, não consegue captar integralmente os significados internos e as experiências vividas possuem para os próprios latino-americanos. É necessário, portanto, reconhecer a importância de que a história seja contada pelos seus próprios nativos, ou ao menos que as narrativas produzidas por eles ocupem posição central. Eventos missionários, momentos de conversão, tensões culturais, resistências locais, adaptações litúrgicas e decisões institucionais não podem ser plenamente compreendidos apenas por meio de relatórios oficiais ou interpretações exteriores. O valor histórico reside também, e sobretudo, no sentido atribuído a esses acontecimentos pelos próprios agentes que os viveram. Em seu clássico artigo What Makes Oral History Different, Alessandro Portelli afirma que as fontes orais não revelam apenas aquilo que as pessoas fizeram, mas também aquilo que acreditavam estar fazendo, ou desejavam ter feito o que agora pensam que fizeram. Essa distinção é crucial para o estudo da história da Igreja na América do Sul. O historiador brasileiro José Carlos Sérgio-Bomé, um dos principais teóricos da história oral do país, reforça que a experiência popular é marcada por interpretações subjetivas, afetivas e comunitárias. Para ele, a história oral é um campo no qual grupos marginalizados, inclusive minorias religiosas, recuperam sua própria agência narrativa. Ao defender que o ato de narrar a própria experiência desestabiliza hierarquias do saber, Meir nos lembra que comunidades historicamente interpretadas por outros podem, enfim, produzir suas próprias versões do passado. No contexto santo dos últimos dias, esse princípio indica que a história da Igreja da América do Sul deve incorporar as narrativas dos próprios sul-americanos, não apenas como fontes, mas como produtores de conhecimento. Nesse sentido, a expressão do professor Sávio de Almeida, a história tinha que ser escrita do chão, sintetiza de forma exemplar uma postura metodológica necessária à historiografia santos dos últimos dias. Trata-se da defesa de uma história construída a partir das experiências concretas, dos sujeitos comuns e das vivências locais, e não apenas das grandes narrativas, dos eventos oficiais ou das versões produzidas pela instituição. Escrever do chão significa olhar para a base da sociedade, trabalhadores, migrantes, comunidades rurais, populações marginalizadas,
grupos religiosos minoritários, práticas culturais locais. Tudo aquilo que, por muito tempo, foi considerado periférico para os historiadores tradicionais. Do chão também sugere territorialidade. A história não é abstrata. Ela acontece em lugares específicos, marcados por suas próprias dinâmicas sociais e culturais. Essa perspectiva ressoa com pesquisas sobre memória, história oral e identidades comunitárias. Ao criticar a tradição de escrever de cima, baseada apenas em documentos institucionais ou interpretações distantes da experiência popular, o professor Sávio nos convida a devolver a voz, o espaço e legitimidade ao que esteve fora dos centros de poder. Assim, como Portela defende que a história oral revela camadas de sentido, subjetividade e experiência com os registros escritos não capturam, a frase do professor Sávio ecoa a ideia de que a história precisa nascer realmente concreta das pessoas, exatamente do chão em que vivem e interpretam sua fé. A importância dessa perspectiva torna-se ainda mais evidente quando analisamos episódios concretos da história da Igreja na região, especialmente no Brasil, que considero essenciais para compreender a necessidade de produzir uma história através de uma perspectiva exclusivamente sul-americana. Um desses episódios nos diz respeito à antiga restrição do sacerdócio para homens afrodescendentes. Embora se trate de um tema sensível, sua análise demonstra de forma clara como as experiências brasileiras não podem ser interpretadas apenas pela lógica ou pela trajetória estadunidense. A dinâmica dessa restrição foi vivida de maneira distinta no Brasil, em um país marcado pela mestiçagem, pela ambiguidade racial e por fortes desigualdades sociais. A forma de como membros e missionários lidaram com a norma não se assemelhava ao que ocorria nos Estados Unidos. Muitas vezes, a narrativa institucional publicada apresenta o processo como se fosse homogêneo em todo o mundo, da América do Norte e à África, quando na prática não era. Para compreendermos essa diferença, precisamos considerar o contexto cultural, social, religioso e até mesmo político dos santos dos últimos dias brasileiros, cujas experiências revelam nuances ainda pouco exploradas, a dificuldade de lidar com questões de raça, o desejo de ser aceito, a sensibilidade necessária para enfrentar situações para as quais muitos missionários não estavam preparados e a força dos membros que, mesmo diante de tantos desafios, continuaram firmes na fé. A abordagem latino-americana, no entanto, não contradiz a história oficial. Repare, ela aprofunda, revela dimensões antes invisíveis e demonstra que os mesmos eventos podem carregar significados múltiplos quando observados de diferentes lugares. É exatamente esse fenômeno descrito por Portela. A memória não é um depósito estático de fatos, mas o processo ativo de reorganização do passado, no qual sentido e emoção se entrelaçam. E somente quem viveu a experiência in loco, a partir de suas próprias circunstâncias culturais e espirituais, podem revelar totalidade nesse significado. Assim, a síntese entre documentação missionária norte-americana e as narrativas sul-americanas não implica substituir uma pela outra. Pelo contrário, quando colocadas em diálogo, essas perspectivas ampliam o horizonte interpretativo e tornam a história da Igreja mais verdadeira, mais complexa, mais intensa e, sobretudo, mais humana. É nesse encontro entre a voz institucional e a voz comunitária
entre o texto oficial e a memória vivida, que emerge uma historiografia capaz de honrar tanto a fé quanto as pessoas que constroem cotidianamente no contexto latino-americano. Além disso, a perspectiva latino-americana permite identificar padrões de vivência religiosa, frequentemente invisíveis a pesquisadores estrangeiros. Por exemplo, a expressão afetiva da fé, a centralidade da comunidade local, a constante negociação entre obediência institucional e cultura nacional, e até mesmo um sentido espiritual atribuído aos sacrifícios do cotidiano. Tudo isso assume nuances específicos quando estudado por pesquisadores que compartilham dessa sensibilidade cultural. Meir lembra que a história oral não é apenas um método, mas uma forma situada de produzir conhecimento, em que o pesquisador participa, consciente ou não, dos mesmos códigos culturais do grupo que estuda. Outro aspecto importante e profundamente transformador dessa nova interpretação que sugiro é a valorização de figuras tradicionalmente invisibilizadas na narrativa oficial. A história da igreja tem privilegiado, por razões compreensíveis, digo isso, missionários, presidentes de missão, escritórios administrativos, autoridades gerais, entre outros. Isso é justificável, logicamente. Mas, ao fazê-lo, acabou deixando à margem outros protagonistas igualmente essenciais. As mulheres, sobretudo, e também os membros que nunca ocuparam cargos de destaque. Repare, não se trata de diminuir a importância da liderança. Sua voz é fundamental em diversos aspectos, mas de lembrar de que a história é sempre maior do que suas estruturas formais que a organizam. E quando eu falo mulher, a presença feminina, em particular, é um elemento cuja relevância histórica ainda, infelizmente, ainda está longe de ser plenamente reconhecida. As mulheres foram responsáveis por sustentar comunidades, organizar atividades, transmitir a fé aos filhos, ministrar silenciosamente aos necessitados, ensinar, traduzir cultura e, não raras vezes, manter congregações vivas em períodos de ausência missionária. Seus relatos trazem uma sensibilidade própria para entender como a igreja realmente enraizou no continente. Em muitos casos, suas narrativas são até mais ricas em detalhes emocionais e comunitários, revelando aspectos invisíveis nas versões oficiais. Ignorar essa contribuição seria ignorar metade da experiência religiosa latino-americana. Da mesma forma, os membros que nunca ocuparam cargos proeminentes, aquele lá, o converso silencioso, a irmã que preparava, limpava a capela, o jovem que acompanhava os missionários somente por saber o caminho, o pequeno grupo que se reunia nas casas simples muito antes de haver as alas organizadas, todos esses também produzem história. São eles que encarnam o cotidiano da fé, que revelam como a doutrina se tornou prática, como a comunidade se formou e como o evangelho foi vivido em condições muito diferentes daquelas que às vezes são descritas nos relatórios missionários formais. De acordo com Potelli, são eles que nos mostram o que acreditavam estar vivendo, como reagiam, o que esperavam e como reinterpretaram as experiências ao longo do tempo. Com isso, a história da América do Sul deixa de ser somente história de uma expansão institucional, que passa a ser também uma história de vivência religiosa local. É muito bom ver a igreja crescendo e podemos ver isso através dos números. Nós vimos vários números aqui
e sempre parece ser, eu entendo, como uma expansão institucional. Mas precisamos buscar essa história da vivência local, com todas as suas tensões, afetos e milagres cotidianos. E é precisamente essa mudança que permite novas sugestões, novos achados documentais, novas interpretações, novas formas de compreender o passado. Quando estudado desde um olhar sul-americano, a história revela não apenas novos fatos, mas novas camadas de significado, novas leituras de experiência e, sobretudo, uma nova compreensão de como o Evangelho foi realmente vivido neste continente. Assim, quando os pesquisadores veem a história da Igreja através de uma perspectiva exclusivamente sul-americana, não estão apenas revisando o passado, estão recontando, melhor dizendo, desde dentro, fazendo emergir sentidos antes que permaneciam ocultos. Esse movimento, alinhado às reflexões de Portelli, May e o chamado do professor Sábio para uma história escrita do chão, mostra que a narrativa da Igreja no continente só alcança sua plenitude quando incorpora a experiência vivida, as memórias e a sensibilidade de seus próprios membros. Ao fazê-lo, produz uma historiografia mais rica, mais humana, mais plural e mais verdadeira, capaz de honrar a fé quanto àqueles que a construíram em solo sul-americano. Obrigado.